Olá, tudo bem? Meu nome é José Galvão Roson, sou psicólogo, trabalho com dependência química. Hoje eu vim trazer para vocês uma história verdadeira, algo que aconteceu realmente. E conta a história de uma pessoa que conseguiu ficar sem usar, sem beber e sem usar drogas. Primeiro eu vou contar a história de como ele conseguiu parar de beber, ok? Vou contar um pouquinho a história dele no começo. Ele nasceu numa família que já era acostumada a, a fazer uso da bebida. Família mais do pai. Família da mãe já não era tanto, mas tinha pessoas ali com problemas com alcoolismo. Também tinha muitos problemas com alcoolismo na família do pai, tá? Essa criança, ela, como via o pai bebendo, via as pessoas bebendo em geral, naquela época era muito comum. Era comum dar bebida para criança, para dor de dente, ou colocava na sopa, o vinho. O vinho era servido na mesa, à mesa. A cachaça era comum, dar um golinho, a espuma da cerveja para criança. E eu só sei que essa criança começou a manifestar um grande desejo por bebida. Ficou alguma coisa meio... Ela ficou alucinada, era a coisa mais que ela gostava. Tanto ao ponto de que quando ela conseguia beber, ela bebia escondido, ela tomava remédio escondido da mãe. Com 2 anos e meio ela teve um problema muito sério. Ela tomou 13 comprimidos para o coração. Tentaram fazer com que ela vomitasse e jogasse fora os comprimidos. Deram 250, de acordo com a mãe, 250 gramas de bicarbonato. Eu acho muita coisa, mas foi isso mesmo. Essa criança tinha uma média de 3 anos de idade, 2 anos e meio a 3 anos, para que ela vomitasse, e ela não vomitou os comprimidos. Os comprimidos eram para o coração da mãe. A mãe tomava aquele comprimido. Quando ela tomava errado o comprimido, tomava 2 daqueles comprimidos, ela se sentia muito mal. A criança tomou 13 comprimidos para o coração. Tomou bicarbonato de sódio e não vomitou. Depois, com muito esforço, a família conseguiu que ela vomitasse, colocando o dedo na boca dela, tal, até ela vomitar. Os comprimidos saíram praticamente inteiros. Poucos foram diluídos, mas alguns realmente sumiram. Mas essa criança não aconteceu nada, absolutamente nada para ela. Aí a gente já começa a desconfiar de algumas coisas, tá? Que mais para frente a gente pode conversar sobre isso, que é como é o metabolismo de cada um. Tem um metabolismo, cada ser humano tem um metabolismo. Com 7 anos de idade, essa criança muitas vezes chegava no jardim de infância embriagada. A professora era obrigada a retirar a criança, colocar num local até ela ficar bem, ou mandava ela para casa. Naquela época era bem diferente do que é hoje. A mãe não podia ir atrás da criança, que sofria muito do coração. E o pai não muito rústico. Por mais incrível que ele era, aquilo era comum para ele até, tá? Então a criança já fumava, bebia com 7 anos. Com 8 anos ela foi internada num hospital em coma. Ela conseguiu chegar perto de 1 litro de bebida, de cachaça, e ela bebeu até desmaiar, até entrar em coma. Ela bebeu 1 litro, ela e mais uma criança, mas ela bebeu a maior parte. E com vinho também. Então bebeu a cachaça e vinho. E chegou ao ponto de ficar em coma, chegar em coma. Vários episódios foram acontecendo para essa criança. Cada vez ela ia bebendo. Quando ela conseguia a bebida, ela ia bebendo. Com 9 anos ela conheceu a maconha. Fez uso da maconha.
E com 15 anos ela conheceu a cocaína, antes ela já conheceu o Perventin. E ela usava a cocaína injetável, tá? Com 15 anos. A primeira vez que ela conheceu a cocaína, a primeira foi inalada e a segunda já começou a ser aplicada. E eu só sei que essa pessoa começou, com 15 anos ela teve uma internação em Itapira, no Santa Fé. E o tempo foi passando e ela foi, com 18 anos ela foi expulsa do exército. Ela atirou com bala de festim no sargento, no cabo, totalmente embriagada. Então ela sempre que bebia e usava droga muito e fazia coisas absurdas. Mas um dia ele começou a se sentir muito mal, a bebida começou a fazer mal para ele. Ele começou a perceber o quanto ele fazia mal para os outros, não só para ele. Nisso ele conheceu uma pessoa, essa pessoa fazia psicologia. Olha que interessante. E por amor, ela pegou e falou para ele que só ficaria com ele se ele parasse de beber. E ele tentou até parar de beber, ele procurou Alcoólicos Anônimos e tal, não, mas ficou 3 meses sem beber. Daí voltou a beber, continuou usando drogas. Só que daí um dia ele teve um sonho. Aí começa a história. Legal assim. Ele teve um sonho que uma prima dele segurava a porta, as portas, os batentes da porta do bar em que um dos que ele bebia, e impedia que ele entrasse no bar. E ele com aquele sonho na cabeça, e fora isso, a sobrinha dele começou, ele fala que a sobrinha dele começou a olhar para ele de uma forma muito desgostosa quando via ele. Antes era teu. Eu só sei que de repente não chegou um momento que ele começou aquilo bater na cabeça dele. E ele decidiu parar de beber. Ele conversou com uma pessoa e ficou sabendo que ia ter uma reunião dia A naquela semana. Era dia 21 de setembro de 1987. E ele desceu da casa dele, ele fala que de repente que dentro do peito dele a sensação que ele tinha de ressaca era tão forte que parecia que tinha uma panela de pressão pronta para explodir, quente, fervendo, e aquilo doía muito. E ele falava que ele precisava, para acabar com aquela, de 2 doses, ao qual ele colocava próximo ao banheiro, de cachaça. A primeira dose ele não conseguia manter dentro do estômago, ele colocava para fora. E a segunda dose, quando ele bebia, ia rasgando de ponta a ponta, cortando ele por dentro, ele falava. E ele com aquela ressaca, ele falava que precisava de R$5, ele não tinha R$5 e queria ir no AA, e o sonho na cabeça dele, a sobrinha, e ele descendo. Na frente desse bar que ele sonhou, ao lado ficava o grupo de AA. Aí o que aconteceu? Ele achou R$5 na calçada, em frente à porta do bar. Eu só sei que naquele momento veio tudo na mente dele. Olha que interessante. Isso aí é uma história real, gente. É real. Como ele conta, eu sei que é real. É real. Aí ele olhou para dentro do bar e viu as bebidas e o grupo de Alcoólicos Anônimos do lado. Eu só sei que ele pegou R$5. Uma coisa veio na cabeça dele, que se ele entrasse e bebesse, ele ia morrer. E aí ele conseguiu entrar
entrar no Alcoólicos Anônimos. Na sala não tinha ninguém naquele momento, eles estavam todos no fundo fazendo café, eram 2 pessoas, ele fala o nome das pessoas. Essas 2 pessoas já são falecidas, tá? E eu só sei que ele entrou e colocou o dinheiro na sacolinha que tinha lá e não bebeu. Daí ele foi para um hospital, ficou 4, 5 dias lá, internado, dentro do hospital, e começou a frequentar o AA, fazia análise com uma psicóloga, frequentava a igreja, então ele começou a frequentar muito, frequentava a religião de escolha dele, frequentava o Alcoólicos Anônimos e fazia análise. Essa pessoa está limpa até hoje. Dia 21 de setembro agora de 2020, ele vai fazer 34 anos que ele está limpo. Então é isso. Queria te contar essa história. Daí um dia eu vou contar como é que ele parou de usar drogas. É uma pessoa que tem muita história para contar. E é de Vitória. Legal? Beijo no coração.